O que mudou que você conseguiu trazer para esse livro, por exemplo, da época que você já foi um atleta e de tudo que você conheceu até agora? Mudou muita coisa, Tamer? Olha, em termos de julgamento, não tanto. Mudou o número de categorias que você tem. Mas os princípios básicos do fisiculturismo, Rodolfo, sempre são os mesmos. São as 3 colunas que eu sempre falo em todos os podcasts. São uma combinação da muscularidade, da simetria, proporção, né, e do condicionamento do atleta. Sim. Esses 3 são as coisas mais importantes. Aí tem uma quarta coisa que as pessoas de vez em quando não gostam de prestar atenção, por quê? São a carga genética. Tem coisas que não mudam no atleta. A cintura do atleta não muda, a circunferência não muda, a circunferência do punho do atleta, que deixa os músculos ficarem mais arredondados, não muda. Também não muda a proporção, a proporção que você tem entre o seu torso, né? Entendi. Isso são coisas físicas. Longínquo, né? São coisas. Então, por que o pessoal fala que o Ramon Dino é um atleta incrível? Porque você olha pra ele e todas as coisas que a gente está falando de genética, ele tem. Então ele tem, mesma coisa como o Sibam. Ele tem algumas coisas um pouquinho melhor que o Sibam tem algumas coisas melhores que eles. E esse livro faz você entender isso um pouco melhor, né? Será que o Tyler Manion, ele teria que ler esse livro? Porque teve uma controvérsia com ele no último podcast que você teve. Você falou que o Ramon Dino perdeu de costas, né? Sim. Eu vou estar sendo leviano se você falou que não chegou nem perto ou não? Não. Então, deixa eu clarificar isso, porque eu acho que teve um mal entendimento no outro podcast. Quando eu falei. Eu nunca falei que não foi perto naquela pose. Eu falei que naquela pose de costas, é uma pose que claramente você poderia dar ou pro Ramon ou pro Sibam. Você tá entendendo? Se você coloca a pose ali, então é importante as pessoas entenderem isso. Quem que tá certo? O Tamer, ou o Tyler, ou a Sandy, ou o Steve? Todos nós estamos certos. O que ganha é a junção de todas essas interpretações para ver qual que é a interpretação final que é a interpretação da pessoa que queria ganhar. Só que o que eu falei que não foi perto entre o Sibam e o Ramon. E não foi perto. Por quê? Porque a decisão foi unânime como vencedor sendo o Sibam. O Tyler deu essa declaração do Tyler. Sim. O Tyler falou que o Sibam ganhou. Eu também falei que o Sibam ganhou. A diferença é, o Tyler tá falando que nas poses de costas, ele daria para o Sibam. Eu nem daria essa pose de costas para... pro Ramon. Ao contrário, pro Ramon. Eu daria essa pose também pro Sibam. Você tá entendendo? Entendi. Tão iguais que eles estavam ali, mas qual foi o grande peculiar ali? A diferença mínima que você falou, cara, aqui o Sibam ganhou. Porque criou uma repercussão gigantesca. Eu só vi o corte, tá? Eu não assisti o podcast, mas eu só vi o corte. Na minha opinião, por exemplo, a diferença dos ombros do Sibam e a estrutura genética dele de costa e a densidade muscular dele eram superiores. O Ramon, o condicionamento das costas dele e os romboides estavam melhor. Aí se você 3D que a galera fala? Aí você olha de baixo, você olha a parte de baixo, claramente, nas partes da perna, o Sibam estava melhor. Então, o que é? O árbitro aí está fazendo uma interpretação. O que você acha que é mais importante? Um pouquinho mais de massa muscular, um pouquinho o capular está um pouquinho mais distanciado, ou um pouquinho mais o condicionamento e o romboide está melhor? Então, na interpretação do Tyler, o que está correto, ele interpretou o condicionamento do Ramon um pouco melhor. Eu interpretei, em geral, que a pose do Sibam estava melhor. Mas, novamente, quantas poses você tem? 5. Ele deu 4 poses. Olha o que a gente está falando. Ele deu 4 poses para o Sibam, 1 pose para o Ramon. Eu dei 5 poses para o Ramon. Tá? Mas todos os outros árbitros deram a vitória para o Sibam. Isso não é uma vitória perto. Uma vitória perto é o que aconteceu entre o Hadi Chopin e o Derek Langsford, que existem juízes. Aí você fala, não, quem que tá certo? O pessoal, por isso que o pessoal tem que ler esse livro. Porque veja isso. Falei, será que a gente vai dar uma dedicatória pro Tyler? Não, mas o Tyler leu esse livro, ele entende que existem discrepância entre os juízes. Isso é normal. Se não, Rodolfo, só precisa ter um juiz. Exatamente. Se todos os juízes pensassem exatamente da mesma forma,
Então, pra que você tem 11 juízes? Não, vou trazer Deixa um só. Exatamente, vou trazer para a do direito, por exemplo, que você tem 11 ministros. Sim. Você entendeu? Sim. Sempre vai ter um que... Por mais... que tem interpretações Minerva, diferentes. Então, diferentes. o que o pessoal tá falando uma coisa que é o absurdo do absurdo do absurdo. O Tamer e o Steve Weinberger não concordam numa pose. Eles não sabem o que eles estão falando. Não, essa é exatamente a beleza do esporte. Que a junção de opiniões de grandes experts, a mídia deles, que faz quem ganha. Você tá entendendo? Eu concordo. Então... isso não tá errado. Mas eu e o Tyler, a gente concorda em 99% das coisas. Eu e a Sandy também. Mas a gente tem vezes que eu falo não. Teve gente que achou que o Rádio Chopin tinha que ganhar. Tinha outros juízes que são super experts que achavam que o Derek Lunsford tinha que ganhar. Quem que tá certo? Os dois. Um era melhor de frente, outro era melhor de costas. E eles estavam contando as poses e aí tentando contar a diferença de que um tá ganhando do outro. Vai na simetria. Eu vi isso. E também, veja, você também tem que ver o que um árbitro, de vez em quando... Porque eu era um cara super definido, eu gosto muito de genética e eu gosto muito de condicionamento, tá? Tem outros árbitros que gostam um pouquinho mais de massa muscular. Entendeu? Então o cara vai chegar e vai falar, nossa, esse cara tem mais massa, eu dou subconscientemente, Rodolfo, ele dá um pouquinho mais de preferência pra massa muscular. Pra massa muscular, entendeu? Eu dou um pouquinho mais de preferência pro condicionamento, entendeu? Entendi. Então isso esse balance que causa quem é o vencedor de verdade.